Boa tarde, pessoal. Somos alunos do curso de Licenciatura em Computação do IFTM. Vamos apresentar este seminário referente ao tema Evolução Histórica das Interfaces Gráficas dos macOS. Meu nome é Luan Carlos. Meu nome é Miquéias. E o Luan vai estar começando a apresentação, logo em seguida eu vou passar. A gente vai alternando aqui. Então vamos começar falando da Apple, né? Que foi uma das pioneiras em desenvolver sistemas operacionais para os computadores e também uma das pioneiras a perceber a necessidade de criar interface gráfica para ter a interação do usuário com o computador. A Apple foi fundada por Steve Wozniak e Steve Jobs em 1976 na Califórnia. Esse daqui eram os slogans que eles utilizavam na época até o dia de hoje. Como eu havia dito, a Apple foi uma das primeiras a perceber a necessidade da criação da interface gráfica, porque anteriormente as primeiras máquinas não tinham interface gráfica, era assim, em modo texto. E para o usuário interagir com a máquina, ele tinha que ter um certo conhecimento técnico, pois tinha que digitar comandos no teclado para o computador conseguir realizar as funções que o usuário desejava. E isso era uma coisa complicada na época, porque nem todos os usuários domésticos tinham um certo conhecimento técnico. Aí veio a necessidade que eles viram de criar a interface gráfica. Em 1983, a Apple lançou o computador Lisa. Steve Jobs, durante uma visita à Xerox Star, ele viu que eles estavam desenvolvendo um sistema de interface para interação com o usuário, que era o mouse, para o usuário ter mais interação junto ao sistema. E ele trouxe essa ideia e chegou na empresa dele e disse que, a partir daquele momento que ele viu, todos os computadores da Apple seria obrigatoriamente, a partir daquele momento, a ter uma interface gráfica. Aí eles lançaram o Lisa, que ele tinha muitas coisas parecidas com as funcionalidades do Xerox Star, essa empresa da Xerox também lançou uma interface na época, só que eles não deram muito valor em cima como a Apple deu. Posteriormente, a Apple lançou o Macintosh, que era assim que ele chamava os seus computadores, né? O Macintosh OS, que tinha como sistema operacional o System. Hoje a gente chama de Mac OS, OS X, mas antes era chamado de System. Aí teve várias versões, partiu do 1.0 até a versão 1.7.6 do System. E esse sistema ele já tinha uma interação maior com o usuário já tinha as janelinhas, abinhas que a gente tem, que a gente já está mais acostumado, já tinha o ícone da lixeira, o ícone ali do disquetinho, que era para salvar alguma coisa, salvar os arquivos no computador. Então já foi modificando, já foi melhorando a interação usuário-computador. A Apple foi uma das pioneiras a implementar isso. E a Apple também, na corrida com as outras empresas da época, foi a primeira empresa a lançar um computador com imagem colorida, um monitor colorido. E isso foi em 1987, com o lançamento do Macintosh 2, que foi o primeiro monitor colorido da história, e ele tinha 265 cores. E utilizavam ainda o sistema System, que teve várias versões. Aí a partir daí já foi melhorando cada vez mais e a Apple foi destacando. As outras perceberam a Apple destacando e tentaram correr atrás do prejuízo. Agora eu vou passar a palavra para o Miquéias, ele vai dar continuidade na explicação para vocês. Bom, pessoal, continuando a explicação aqui, né?
A Apple sempre foi uma empresa inovadora, que sempre prezou muito pela qualidade dos produtos que ela oferecia e também pela segurança do uso e sempre visando o usuário, pensando no conforto do usuário, como o usuário iria interagir com o seu sistema, né? E eles foram evoluindo a partir do System, que o Luan estava falando aqui agora, né? E no System 7.6, a partir daí, surgiu uma nova nomenclatura que foi dada aos sistemas operacionais da Apple, que passou a ser chamado como macOS, né? Essa abreviatura OS vem de Operational System, que nada mais é que sistema operacional em inglês, né? Traduzindo para o português. Então, ela foi em 94, né, que foi feita essa alteração em seus computadores Macintosh. E uma coisa muito relevante dessa época que eles puseram nos computadores, que eles passaram a usar essa nomenclatura, foi que eles passaram a usar um processador melhor, que era o PowerPC da IBM, que permitia um processamento mais rápido de informações, permitiu uma interação melhor entre o software e o hardware. E essa é uma outra vantagem também que a Apple oferece, né? Como o Luan mostrou anteriormente, o Lisa, né? Ele já era um computador feito para o sistema operacional e vice-versa, e o sistema operacional feito também para esse computador. Sendo assim, a usabilidade dele é melhor e o aproveitamento desse dispositivo é bem melhor. Bom, a partir daí, então, em 1988, Steve Jobs ele conseguiu, né, ser expulso da Apple. Né? Com toda a sua arrogância, ele que criou a Apple, né, ele conseguiu ser expulso por conta de atitudes que ele teve e tal. Então os outros sócios, porque a Apple não era só dele, do Steve Wozniak, né? Na verdade eles eram os idealizadores. E tiveram outras pessoas, né, como Ronald Wayne também, que colocou dinheiro nesse projeto e eles eram sócios majoritários. Então o Steve Jobs foi convidado a se retirar da Apple, né, em 1988, e com todo o know-how que ele tinha, ele montou uma nova empresa, uma empresa chamada Next, que na verdade a linha que ela seguia não era de usuários comuns, como a Apple era, né? Ela seguia uma linha de usuários voltado para a área educacional, para faculdades, né? Com computadores um pouco melhores, com desempenho mais avançado, porém, o grande detalhe é que eram caros também, né? Bom, seguindo, na verdade a Apple, ela percebeu que com isso, até mesmo com a saída do Steve Jobs, com a mudança nos sistemas da Apple, o mercado estava tendendo a não usar mais Apple. As pessoas estavam deixando de usar, estavam diminuindo o uso dos computadores, dos sistemas deles, e passando a usar muito mais a Microsoft. O que até hoje é uma realidade, né? A Microsoft domina muito mais o mercado do que a própria Apple. Mas eles percebendo isso, eles quiseram fazer algo para que isso fosse reversível, isso voltasse, né? Ou seja, eles conseguissem dominar o mercado e voltar a ter interação com o usuário. E o que eles fizeram? Eles pensaram, poxa, o que foi o diferencial que fez a gente começar a declinar? A saída do Steve Jobs, né? E como ele é indiscutivelmente um cara muito criativo, né? Acabou que eles perceberam que até a versão 9 do System, do macOS, na verdade, havia um declínio. Então tinha que ter alguma mudança. Então o que eles fizeram? Trouxeram o Steve Jobs de volta, né, para a Apple, né? E ele trouxe todo o know-how. Na verdade, a Apple comprou a empresa que ele desenvolveu, né? Absorveu essa empresa, que foi a Next, e ele trouxe todo aquele conhecimento dele, aquela melhora que ele fez nos sistemas, para dentro da própria Apple. E com isso, eles passaram a usar uma nova nomenclatura. Quando surgiu o sistema operacional deles, o OS X, né? Passou-se a usar a nomenclatura OS X, que era, claro, em inglês, pronunciado OS X, certo? Que trazia o quê? Um monte de mudanças, várias mudanças, principalmente visuais, né? E a maior de todas elas, que é a interface Aqua, né? Que essa interface está sendo mostrada aqui na foto,
né, que até hoje é usado nos sistemas da Apple. Ok? Bom, o OS X, que é a nova nomenclatura da Apple, inclusive até hoje sendo usado, ele teve também versões. Obviamente que o sistema operacional da Apple sempre vem evoluindo, né, como outros. Então as versões dele começaram pela 10.0, que tem essa nomenclatura, Cheetah, né? Vocês vão observar que boa parte dessas nomenclaturas são relacionadas a nome de felinos. Bom, eles decidiram usar esse tipo de associação, né, como outras empresas fazem também, né? Ali o pessoal da Debian, por exemplo, do Linux, eles fazem associação a personagens do Toy Story, né, em suas versões, mas aqui eles resolveram fazer relacionada a felinos, né? Partindo do 10.0, e hoje nós estamos no 10.10, passando obviamente pelo Puma, que é o 10.1, pelo Jaguar, que é o 10.2, pelo Panther, que é o 10.3, pelo Tiger, 10.4, pelo Leopard, Snow Leopard, né, que já é o 10.6, Lion. Aqui está tido como uma versão atual, mas já tiveram outras versões depois dele, né, que foi o Molten Lion, né, muito próximo ao Lion, e Mavericks. Atualmente foi lançado o Yosemite, e uma grande vantagem é que a Apple ela traz uma coisa muito interessante para o usuário, que sempre que eles lançam uma nova versão, eles, junto com essa nova versão do sistema, eles falam para o usuário se o computador dele suporta essa versão. Se ele suportar, isso quer dizer que ele vai rodar e rodar bem o sistema. Se ele não suportar, eles nem permitem a instalação desse sistema ali. Então, para quê? Para que o seu hardware, o seu computador, o seu aparelho, funcione bem com esse sistema. Então, não adianta eu criar uma evolução do sistema e o hardware não acompanhar essa evolução. Outra coisa que eu queria destacar, a partir desse Mavericks e do Yosemite, nós não citamos aqui nada a respeito de sistemas operacionais relacionados a dispositivos móveis, né? Na Apple é o iPhone, o iPod e o iPad, né, que é o iOS que a Apple lançou. A gente não citou isso, né, porque não era o caso. A gente estava falando de evolução dos sistemas operacionais gráficos relacionados a computadores, né? Mas esses dois últimos, eles são muito voltados à interação entre os dispositivos móveis e os computadores da Apple. Tanto é que esse último, o Yosemite, é muito focado nisso, em interação e também em nuvem, né? Como em nuvem? Ele é totalmente voltado para o uso da nuvem da própria Apple, que é a iCloud, né? Então ele já traz essa interconectividade com a internet, eles sempre focam essa situação. Os sistemas da Apple têm muito isso. Bom, fora que é um sistema muito bonito, muito fluido, muito rápido. Ok? Bom, nós vamos agora passar um vídeo aqui, né? Nós vamos até tá aqui o link, né? E vai junto com a apresentação, para quem quiser depois assistir e ver direito, mas ele é um vídeo que ilustra basicamente tudo que a gente está falando aqui, ok? Então vamos assistir ao vídeo. A era dos microcomputadores e das interfaces gráficas. Em 1974, Ed Roberts, do MITS, em Albuquerque, Novo México, construiu um microcomputador chamado Altair 8800. Esse microcomputador, construído com base no processador da Intel, o 8080, descendente do processador Intel 8008, tornou-se um grande sucesso, marcando o início de uma indústria multibilionária. Roberts esperava vender cerca de 800 Altair por ano, mas teve dificuldades para satisfazer 4.000 pedidos. O Altair é considerado o primeiro microcomputador comercial criado
e marcou o início da era de popularização dos computadores para usuários domésticos. Nesta época, dois estudantes, William Bill Gates e Paul Allen, criaram o primeiro software para microcomputador, uma adaptação do BASIC, Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code, ou Código de Instruções Simbólicas para todos os propósitos dos principiantes, para o Altair. Anos mais tarde, Gates e Allen fundaram a Microsoft, uma das mais bem-sucedidas companhias de software para microcomputadores. Enquanto a Microsoft trabalhava em parceria com o MITS, surgiu uma outra empresa que seria uma concorrente direta do mesmo. Stephen Wozniak e Steve Jobs formaram em 1976 uma pequena empresa, a Apple, onde construíram numa garagem de fundo de quintal o Apple I. Um ano depois, com um novo e melhor projeto, surge o Apple II, primeiro microcomputador com grande sucesso comercial, e mais tarde o Apple III. A Apple se tornou uma das maiores fabricantes de microcomputadores e se expandiu rapidamente. Percebendo o rápido crescimento da Apple, a IBM começou a ficar apreensiva, dado que até então ela era a maior fabricante de computadores e líder no mercado mundial. Até ver o sucesso da Apple, a IBM nunca acreditou que microcomputadores seriam um mercado rentável, sendo acreditado que o lucro residia nos grandes mainframes empresariais. Rapidamente, a IBM requisita um projeto de um microcomputador para disputar mercado com a Apple, chamado de IBM PC. Após um acordo de parceria entre a Intel e a Microsoft, a IBM montou e lançou o primeiro PC, Personal Computer, ou computador pessoal, com um processador chamado 8088 e usando o sistema operacional MS-DOS. Desta forma, firmou-se uma acirrada disputa que permitiu que milhares de pessoas possuíssem computadores pessoais em suas casas. Entretanto, ainda havia um problema. Todos os computadores da época possuíam a chamada interface de linha de comando, ou seja, a forma através da qual o usuário interagia com os computadores era sempre usando comandos inseridos via teclado em uma tela geralmente de baixa resolução. Com o uso cada vez mais crescente dos computadores por pessoas com pouco conhecimento de informática, começava a existir a necessidade da criação de uma forma mais fácil de interação com o sistema. Em uma visita aos laboratórios da Xerox, Steve Jobs da Apple entrou em contato com tecnologias de ponta que estavam sendo desenvolvidas, a interface gráfica e o mouse, um dispositivo apontador que foi ridicularizado na época. Percebendo o imenso potencial de usabilidade que tais dispositivos teriam, Steve Jobs passa a exigir no projeto de seus computadores o uso da interface gráfica, culminando em 1984 com o lançamento do Macintosh, a linha de computadores mais conhecida da empresa. Posteriormente, a Microsoft lança o Windows 1.0, que foi uma interface gráfica para o MS-DOS e era executado no IBM PC. Essa interface evoluiu para novas versões, culminando no Microsoft Windows, um sistema utilizado por milhões de usuários ao redor do mundo. Hoje existe uma clara tendência por computadores cada vez menores, mais rápidos e com interface cada vez mais intuitiva, com o uso de dispositivos de fácil interação com o usuário, como telas sensíveis ao toque, por exemplo. Interface gráfica do usuário é um tipo de interface que permite a interação com dispositivos digitais, através de elementos gráficos como ícones e outros indicadores visuais, em contraste à interface de linha de comando. A interação é feita através do mouse ou do teclado, com os quais o usuário é capaz de selecionar símbolos e manipulá-los de forma a obter algum resultado prático. Os símbolos são chamados ícones e são agrupados em uma tela gráfica colorida de alta resolução.
Bom, com esse vídeo a gente mostrou aí a evolução, né, da interface gráfica, da criação. Pode clicar aqui, no pezinho, isso. E com isso, né, a gente quis mostrar aí as interfaces da Apple, né? Eu e o Luan aqui, nós fizemos esse trabalho. Lembrando sempre, gente, que muita gente tende a defender. O Steve Jobs é um cara assim que até ele foi muito homenageado, ele morreu em 2011 e muitas pessoas até endeusavam ele pelas criações dele, né? Realmente foram criações muito boas, mas muita gente defende posições que Apple é melhor que Microsoft, que o Windows é melhor que o OS X. Enfim, eu defendo que essa adaptação parte de cada usuário e da necessidade dele, né? Nós quisemos mostrar aqui a evolução da Apple, sem opinião, sem querer assumir lado algum, só apresentando como foi feita essa evolução. Rápida, né? Porém muito grande. Não é isso, Luan? Isso aí. E com isso a gente encerra, né, Luan? Encerra nossa apresentação, a gente queria mostrar isso. Uma coisa que o Miquel falou aqui dos sistemas da Apple ter o nome de felino é porque eles tinham, assim, uma visão de ter um sistema rápido e agressivo. Por isso, deram o nome para os seus sistemas de felinos, que são rápidos e agressivos, quando estão caçando, né? E nessa corrida com as outras empresas, eles denominaram assim seus sistemas operacionais. Ok. E com isso a gente encerra. Esse é o nosso trabalho. Obrigado. Obrigado. Rapaz, eu acho que o celular dele